Muito boa noite, está no ar mais um Hora Vitória, neste pontapé de saída da Rádio Inquieta, o projeto digital da Cidade de Berço, como habitualmente, todas as sextas-feiras, entre as 8h30 e também as 9h30, falamos de Vitória. E neste programa vamos olhar para o último jogo, essa derrota no Dom Afonso Henriques diante do Sporting, também aquela confusão que originou alguns desacatos entre os associados e também as forças de intervenção. E como não há jogo este fim de semana, vamos olhar para um jogo especial. Um jogo organizado pela Associação Vitória Sempre, com um cariz solidário para com as vítimas na Ucrânia. Um jogo entre associados e também os veteranos do Vitória. Mas, para isso, temos também connosco um convidado especial, Paulo Roberto, a quem se junta também o Adriano Lemos. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos aos nossos estúdios. E vou começar pelo meu convidado de hoje. Muito boa noite, Paulo Roberto. Vamos começar pelo jogo e depois terminamos com o jogo de amanhã, o jogo às 4 da tarde, entre os associados e também as velhas glórias do Vitória, os veteranos do Vitória. Vamos olhar para o último jogo, esse jogo que não correu bem para a equipa vitoriana no que ao resultado diz respeito, mas vamos começar pelo início. Um jogo com, uma vez mais, com grande atitude por parte dos jogadores, que era aquilo que se esperava também. Obviamente que iria ser muito difícil manter um caudal ofensivo muito forte, iria ser muito difícil ter o domínio total do jogo, ninguém o tem diante deste campeão nacional, o Sporting Clube de Portugal. Ainda assim foi um bom jogo com muita garra por parte da equipa vitoriana. Boa noite, antes de mais, boa noite a quem nos chega aqui na Rádio Inquieta, boa noite ao Félix e ao Adriano, desde já agradecer o vosso convite por estar aqui presente. Relativamente ao jogo, é como o Félix estava a dizer, a equipa tem vindo a demonstrar outra atitude, outra garra, outro querer, e aquilo que era expectável no sábado foi aquilo que se viu em campo. Viu-se uma equipa que queria efetivamente ganhar o jogo, ou no mínimo conseguir o empate, criar um ponto, um resultado positivo. Infelizmente, fatores externos não permitiram, falo nomeadamente da equipa de arbitragem, que não esteve propriamente à altura do desafio, com várias incidências, que certamente vamos falar aqui um bocado, mas em termos de atitude e de competência do Vitória não há muito a dizer, é continuar neste registro, certamente vamos conseguir o lugar europeu, que neste caso será possivelmente o 6º lugar, porque o 5º já começa a ficar um bocado longe, apesar de haver essa recha de esperança, mas efetivamente o 6º lugar será aquele que possivelmente nos dará então acesso às competições europeias, neste caso à Conference League. Exatamente, e vamos já pegar nesse ponto da arbitragem, porque teve influência, e muita influência, naquilo que foi o desenrolar da partida. Mas Adriano, uma equipa que tem esta atitude em campo está sempre muito mais perto de ganhar do que ter outro qualquer resultado no final dos 90 minutos. Boa noite, Filipe Félix, boa noite a quem nos segue, um cumprimento especial para o Paulo Roberto, é sempre um prazer termos na nossa companhia quem domina o Vitória, não é quem domina o Vitória, mas quem domina o que é Vitória. Exato. Filipe, em relação àquilo que foi o jogo do fim de semana passado, é o Vitória que já mostra ter possibilidades de vencer qualquer jogo, sabendo nós que jogar contra as equipas melhor apetrechadas a nível técnico, as coisas ficam mais complicadas, mas nem sempre a qualidade futebolística dos jogadores é determinante na vitória final. Há outras situações como o querer, a motivação, a tranquilidade do próprio jogo, que te pode fazer que as coisas fiquem mais equilibradas. Mas quando aparece alguém que tenta destabilizar aquilo que são as intenções das equipas de menor valia, as coisas ficam mais complicadas. Se os mais fortes já são mais fortes, naturalmente, se ainda tem um empurrãozinho, e o empurrãozinho devia ser para os menos fortes, para que as coisas ficassem equilibradas. E eu já não quero ir muito por aí. Adriano, desculpa lá interromper. Eu pensei que quando o VAR surgiu, seria um pouco para equilibrar mais o jogo. Mas, efetivamente, aquilo que temos visto é que ainda desequilibra mais. Paulo, mas as pessoas que estão à frente do VAR são as mesmas que apitam ao domingo. São os mesmos. Nós já falamos disso aqui e posso pegar neste ponto aqui, também, aqui com o Paulo. Nós já falamos aqui, sistematicamente aqui nos nossos programas, na nossa opinião, e vou pedir também a tua, o VAR deveria ser alguém completamente independente
e não aqueles que normalmente apitam no fim de semana. Até para evitar as competição entre eles. Exatamente. Sim. Porque, Paulo, sempre só, e já vais acabar. Eu, por exemplo, eu acho que o Soares Dias tem uma altivez perante aquilo que são as opiniões do VAR, que quase que tolhe, e as pessoas que estão no VAR quase que têm receio em chamar a atenção em determinados lances. Então, quando eles são, eu diria que estão na fronteira da dúvida, e eles nem sequer têm a ousadia de questionar, só quando são tão evidentes. E isso, de algum modo, contraria aquilo que é o espírito do VAR. E claramente, parece-me que aqui um órgão independente que não apita os jogos ao fim de semana, se calhar deveria ser muito melhor do que normalmente sempre os mesmos, não é? Sim, concordo. Aliás, inicialmente fazia lógica ser antigos árbitros a estar no VAR. Atualmente tem que haver um curso, digamos assim, para que isso seja mais amplo, mais aberto e que haja mais transparência, mesmo em termos de decisões, para que não pendem sempre para o mesmo lado. Porque também quando vemos antigos árbitros numa semana darem uma opinião para favorecer alguém e depois na semana seguinte voltam a contradizer só para favorecer a outro alguém, também vemos como é que está em termos de arbitragem e em termos de comunicação, como é que as coisas se passam. Falta credibilidade. Exatamente, claramente. Falta credibilidade e acho que aqui a Federação Portuguesa de Futebol, que nos últimos anos tem trabalhado muito bem a parte do futebol, a parte do espetáculo, a parte da emotividade, também deveria, de uma vez por todas, também trabalhar esta parte da credibilidade em termos de espetáculo, porque quando a Federação, quando a Liga diz que temos que melhorar o espetáculo, mas melhorar o espetáculo não é só pôr melhores horários ou melhores preços, porque isso já tem vindo a acontecer. Paulativamente, se calhar queríamos mais rapidez nesses processos, nomeadamente melhores horários de futebol ao sábado ou ao domingo, à tarde, os preços mais assim, mas isso de certa forma tem vindo a acontecer. O que não tem vindo a acontecer é esta tal credibilidade junto, nomeadamente, da equipa das arbitragens, que isso não tem acontecido. Aliás, há o presidente, salvo erro, se não estou em erro, da arbitragem internacional, que é o Colina, defende que as transmissões VAR deviam ser públicas. Sim. E já foram feitos testes na Austrália e penso eu que nos Estados Unidos. Sim, isso dá mais credibilidade, porque a gente começa a compreender porque é que os árbitros tomam determinadas tomadas. Isso é uma justificação deles. Nós podemos não concordar, como é óbvio, mas é uma justificação deles. E nesse sentido faz todo o sentido que a Federação comece a olhar para este problema, porque se a Federação for fazer um estudo do mercado, vai ver que as pessoas deixaram de ir ao futebol, não por causa do futebol ser à semana, não porque o futebol ser um desporto caro, que é efetivamente hoje em dia, mas pela falta de credibilidade, porque as pessoas já não acreditam no futebol português. E se querem vender agora, com a centralização dos direitos, se querem vender o produto para fora, têm que começar a olhar para dentro antes de pensar lá fora. E olhar para dentro é olhar para aquilo que se passou, por exemplo, no jogo de sábado contra o Sporting. Exatamente. Uma arbitragem completamente tendenciosa do início ao fim e que nada privilegia o espetáculo de futebol português. Nada, mas eu diria que na Austrália é fácil de introduzir essa questão do VAR, até porque na Austrália vivemos aquilo que é o melhor campeonato do mundo interno de rugby, e nós sabemos que o rugby, as tomadas de decisões do VAR são tornadas públicas. Sim. Todos os espectadores, quer a televisão, quer também os espectadores. O futebol americano que é um dos maiores espetáculos do mundo. Ouvem aquilo que está a ser discutido e a decisão depois do próprio árbitro da partida ao tomar, explica o porquê daquela tomada de decisão. Não é à toa que os desportos americanos, nomeadamente o basquetebol e o futebol americano, têm cada vez mais adeptos na Europa, nomeadamente em Portugal. Porquê? Porque tanto um como o outro trabalham para o espetáculo, trabalham para a credibilidade do espetáculo, trabalham para que as equipas sejam mais competitivas, para que possam dar mais espetáculos às pessoas. Porque hoje em dia é cada vez mais difícil prender um jovem, um miúdo, por exemplo, em casa a ver um jogo de futebol. Não consegues, porque não há emotividade, a não ser que seja um grande jogo, ou então um miúdo realmente gosta muito de futebol, é muito complicado prender essa juventude. E dou-te um exemplo, por exemplo, o Real Madrid, que toda a gente critica pela Superliga, e eu também critico, como é óbvio, mas o Real Madrid já desde há pelo menos 2 anos detectou esse problema. Aliás, o Florentino Pérez disse isso, que hoje em dia nós temos que proporcionar mais espetáculo, senão as pessoas deixam de assistir. E como percebeu que a faixa etária era de 20, 25 para baixo, que não estava a corresponder às expectativas em termos de espetáculo, em termos de idade, em termos de assistência, começou a criar canais digitais
Para ele nesse público está, nomeadamente no Twitch, nomeadamente no YouTube Games, nomeadamente no Facebook Games, onde eles próprios criam conteúdos para esse tipo de audiência. Porquê? Porque esse tipo de audiência está a jogar PlayStation, está no computador, mas depois tem um telemóvel ao lado e está a consumir outros conteúdos. E lá está, consomem esse tipo de informação. Portanto, a Liga e a Federação, se realmente querem exportar e atingir aqueles valores que são, desculpa lá o termo, pornográficos, porque qualquer pessoa sabe e percebe que aqueles valores que eles querem são inatingíveis neste momento. Claramente. Se querem caminhar, têm que começar a pensar na credibilidade. E a credibilidade começa-se dentro do campo, com 3 boas equipas. Agora, neste caso, 3 mais uma, porque há uma externa que não tem acesso, não está dentro do jogo, mas também toma decisões importantes para o jogo. E vamos pegar nisso, Adriano, até porque muda completamente o rumo do jogo. Nós já falamos disto, mas o Vitória marca primeiro, está bem na partida e de repente em 7 minutos vê 2 centrais e o Trinco, que normalmente era o jogador, nós vínhamos falando isso, que é o jogador que fica, descia para o meio dos 3 centrais e o Vitória até ficava muitas vezes a jogar com uma linha defensiva a 5, e o que é certo é que de repente os 3 jogadores são amarelados, de repente vemos a equipa técnica e mais houvessem, mais eram expulsos, e eu vou citar apenas aquelas que foram as palavras escritas no relatório do árbitro. Não é as palavras que foram tornadas públicas por este ou por aquele. São as palavras que estiveram no relatório na origem do cartão. Na origem do cartão vermelho. O treinador Pepa saiu energeticamente a correr fora da sua área de intervenção, a reclamar com o árbitro auxiliar, a perguntar: isto é falta para cartão? E eu pergunto, isto dá motivo para cartão vermelho? É que se der, eu posso levar um gravador. E nós que acompanhamos também o Moreirense, o clube do nosso concelho, e como ali é tudo muito perto, e nós estamos ali em cima dos balneários, eu posso perfeitamente colocar lá um gravador e gravar todos os impropérios, posso dizer isto, todos os impropérios proferidos por parte de determinados treinadores para com os árbitros assistentes, para com o quarto árbitro ou até mesmo com o árbitro principal, sem verem sequer um único cartão, nem amarelo nem vermelho. Portanto, quando o futebol português chega a este ponto, e principalmente depois do Vitória marcar o golo, claramente que foi um campo inclinado e que o Vitória iria ter muitas dificuldades em conseguir um resultado diferente daquilo que conseguiu frente ao Sporting. Filipe, vou dar a resposta em 2 situações que me parecem que são importantes no jogo. A primeira, a maneira como o Sr. Fábio Veríssimo expulsa o Pepa e depois olhando para o relatório, me parece sem grande justificação. Sem nexo. Mas a maneira como ele o faz, se tu fores ver as imagens, ele dá uma correria do interior da área até perto da linha lateral, desviando-se dos jogadores com uma pressa terrível e chegou lá com o ar mais autoritário do mundo e cartão vermelho. Simplesmente era um cartão, se fosse meia arma... Isso a maneira como o faz, de todo, que não é o mais aconselhável. Depois, quer queiramos, quer não, e eu há bocado de atrás ia alongar um pouco mais o comentário, as equipas não são com valor idêntico, mas é importante que tu dês tranquilidade às equipas. Claro. E o Sr. Fábio Veríssimo intranquilizou a equipa de Vitória, porque os jogadores de Vitória, ao sentirem que o seu treinador é expulso, ao sentir que o adjunto do seu treinador é expulso, ao sentirem que o terceiro treinador também é expulso, e estamos a falar que as expulsões, o Vitória está a ganhar por 1-0. Sim. No Vitória que o treinador faz sempre falta no banco, por uma questão de alterações de posicionamento, por alteração de motivação aos próprios jogadores, e ao retirar o treinador do campo, retira uma peça importante do jogo de Vitória. E isso intranquiliza a equipa. Depois, em relação aos cartões amarelos, fundamentalmente que houve a preocupação de qualquer, e eu tive o cuidado de ver o jogo depois em casa com muito mais calma, eu dou de barato que o cartão amarelo do Momin, que possa ser um cartão amarelo justo. O que não dou de barato é que lances iguais àqueles passassem sem a punição devida. Por isso, a dualidade de critérios é flagrante. Depois vamos ao penalti. O penalti que nos lados é penalti, nos outros lados não é penalti, e eu não posso ser injusto porque eu não sei fazer previsões, mas quer-me parecer que na área contrária o VAR dizia que não era penalti. Portanto, é essas situações que o futebol português
navega que nos tiram aquela credibilidade que todos nós precisamos. E tu lembras-te deixa-me só dar esta nota. Tu lembras-te que eu no próprio relato, até porque eu estava com o telemóvel e a acompanhar também pelo canal codificado que transmitiu a partida, a acompanhar o jogo, e há uma imagem, que eu consigo ver uma imagem, que disse em direto, na narração do jogo, não é penalti. E eu disse a seguir, é penalti. E a seguir dá uma outra imagem e o Adriano diz, é penalti. Porque depois é a única imagem que passa... É lateral. É a margem lateral, é aquela que bate no braço. Mas a imagem que eu vejo é claramente a bola na mão. Aquela que eu vejo imediatamente, a bola bate na zona lateral do peito e só depois é que vai ao braço. Portanto, a interpretação aqui não é penalti. É claro, na lei do jogo não é penalti. O problema é que depois nas imagens, recorrentemente, e eu mostrei ao Adriano, recolhem as que querem. Recolhem as que querem. Isto é um problema para nós, que depois estamos ali a transmitir o jogo e temos que, em velocidade mas em termos de imagem, o VAR tem as suas próprias imagens. Lógico. Portanto, o VAR não se limita só àquelas que o canal está a transmitir o jogo. Variadíssimas imagens. Eu quero acreditar que o VAR teve acesso àquela imagem frontal onde se vê que a bola bate no peito e resvala para o braço. Né? Ele que é que vai fazer? Não vai cortar o braço, como é óbvio. Mas, Adriano, só queria acrescentar aqui uma coisa em relação aos cartões amarelos. Repara numa situação, o Alfa fez penalti, ou melhor, foi marcado penalti. Teve lá 2 ou 3 entradas, se calhar para amarelo. Mas o Alfa está a bico do amarelo. E se apanhasse o amarelo agora, não ia jogar em Moreira, mas ia jogar contra o Porto. Portanto, até neste nível de detalhe, ou pormenor, as equipas de arbitragem já vão preparadas para o jogo. Porque sabem, se der amarelo ao jogador Y, provavelmente não vai jogar no próximo e depois pode jogar a seguir. Portanto, isto, a partir do momento em que a gente olha para o regular, como eu costumo dizer, nós temos que olhar para tudo, não é só olhar para o interior, temos que olhar para tudo. E vemos este tipo de detalhe das equipas de arbitragens, ou a federação começa a... Porque repara, os únicos elementos do jogo que não são prejudicados são os árbitros. Sim. E pá, efetivamente há um ou outro, às vezes quando a coisa é mais escandalosa, e quando é com um dos lá de baixo, que fica uma semana na jarra ou 2, como se costuma dizer, e depois aquilo passa. Mas tem que ser mais, eles como os jogadores são penalizados, como os treinadores são penalizados, e até como os clubes são penalizados, eles têm que começar a ser penalizados, porque senão nunca mais, eles sentem-se os reis e senhores dentro do campo. Sim, claramente. A brincar aqui um bocadinho, vale uma bifana no próximo jogo, a frente ao Moreirense. Se Alfa jogar, vai ver o cartão amarelo. Provavelmente. Quase certeza. E ainda por cima deve jogar como central, mas estamos sem centrais para sim, Moreira. Precisa, exatamente. Vamos ver qual vai ser também a opção do Pepe em relação a isso. Mas Paulo, ainda tens 2 disponíveis, tens o Barakovic e o Amar. E o André Amar, sim. Voltando ainda a esta questão da arbitragem, claramente que depois sentencia a partida. Até porque nós sabemos que depois dentro do campo o próprio jogador já tem que ter uma atitude completamente diferente. Já não pode ser tão agressivo, já não pode lutar tanto pela bola, porque a qualquer coisinha o árbitro vai mostrar que Tens um exemplo, por exemplo, no jogo em casa contra o Braga, em que o Tiago Silva, na primeira falta que faz, vê o cartão amarelo e depois não viste o Tiago Silva durante o jogo. Não. Porque retirou-lhe a agressividade. E sendo a agressividade um dos elementos, fatores dele, de performance, é óbvio que o jogador se sente mais retraído e não dá tanto ao jogo como poderia dar. E no sábado foi exatamente igual, não é? A partir do momento em que o quarto começa a distribuir amarelos a torto e a direito e expulsa elementos, os jogadores em campo também interiorizam que a mínima coisa poderá sobrar para nós e temos de ter mais calma. E dou-te um exemplo, por exemplo, o André Almeida, na primeira parte, levou porrada do lugar que levou porrada, exatamente, levou porrada até Zé Chega. O Garte não viu um cartão amarelo. Na segunda parte, penso que viu o cartão amarelo. Sim, mas essa não sei, mas na primeira parte, exatamente. É aplaudido pela massa associativa. Portanto, é óbvio que os jogadores também sentem-se e depois começam-se a retrair, principalmente aqueles que têm mais agressividade. Neste caso, o Tiago e do Alfa, por exemplo, são aqueles do meio campo que têm maior agressividade. Estão numa zona mais recuada, que sabem que em qualquer momento têm que fazer uma falta. Não, e tens que equilibrar o jogo para a agressividade, porque por qualidade técnica tu vais a perder. Sim, claro. Então tu tens de ser agressivo. Exatamente. É. E depois, novos problemas vindos aí da bancada, uma situação mais muito lamentável, Paulo.
Completamente. Eu já falei sobre isso, vou se calhar um bocado repetir-me, mas é como eu disse há um bocado. É a tua zona da bancada. É a minha zona da bancada. É a minha zona da bancada também, Não podemos olhar para o meio, trabalho. temos que olhar para a zona global. A primeira nota que quero dizer sobre isso é que no estado de Vitória é o único estado no país onde o corpo de intervenção está na bancada dos sócios. Mas não é só na nascente, na Topo Sul também está lá o corpo de intervenção. Portanto, é um problema geral, digamos, do estádio, neste caso o Vitória, que tem para resolver. Aqui há dias até estava a discutir isso com outros sócios e eles diziam, mas em mais lado nenhum tens duas claques perto a perto. Isso não é bem assim. Portanto, isto já acontece há 20 anos. E se recuarmos há 4, 5 anos, se formos ao Dragão, tínhamos a claque adversária e o coletivo lado a lado. Sim. Se formos ao Balade, Também. tinhas os diretivo e tinhas a claque adversária. Se formos à Luz, tinhas os Diabos e tinhas a claque adversária. Se fores a Braga, tinhas os Red Boys e a claque adversária. Portanto, isso não era um problema. Era um problema no estado de Vitória. Nos outros lados não havia nenhum problema. Esse é o primeiro ponto. E é aquilo que a direção deve resolver, que é retirar o corpo de intervenção da bancada dos sócios. Porque é assim, não é só nestes jogos que lá estão. Eles estão lá em todos os jogos. Mesmo que seja contra o Marítimo, contra o Nacional, contra o Portimonense, que não trazem adeptos. Em menor número, sim. Mas Eles estão lá, não se justifica ter lá. Se há uma bancada específica para lá, eles têm que ir lá. E depois criar uma zona tampão, que é aquilo que o Presidente António Miguel Cardoso disse no Canal 11, na segunda-feira, que efetivamente tem-se criar ali uma zona neutra, eu dei-lhe uma zona, chamou-lhe zona neutra, eu chamo-lhe zona tampão, entre a nascente a sul, peço desculpa, a norte inferior e a bancada nascente, para que efetivamente haja ali uma separação efetiva entre os adeptos. Não chegar mesmo até à ponta. Exatamente. Essa é a primeira nota. A segunda nota é, mais uma vez, as pessoas olham só para a parte final do que se passou, mas nós temos que, quem lá estava e quem assistiu, e como eu entrei às 8 horas, normalmente tento sempre meia hora, porque eu sou daqueles adeptos que gosta de ver o aquecimento, para ver se os jogadores estão em forma, para ver se o jogo vai ser bom. E eu percebi-me muitas coisas que as pessoas não se perceberam. Por exemplo, eu percebi-me quando entrou o grupo mais forte da claque de Sporting, foi logo para o vidro e tentou destruir o vidro e o corpo de intervenção não fez nada. Depois a equipa, a claque de Sporting, tinha um elemento dentro do campo que estava devidamente identificado, não sei qual era o cargo, provavelmente suponho eu que possa ser o Bola, para estar ali, para estar devidamente identificado, poderá ser o Bola do Sporting, mas que constantemente fazia gestos para a bancada, e quando foi a questão das cadeiras, quando foi a questão da rede, era ele que estava a incentivar, a dizer força, força, força. Portanto, e a polícia estava lá perto dele e nunca agiu a dizer, pá, tem lá calma, não digas isso, respeita, não sei o que, eles estão a destruir material, nada, absolutamente nada. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a partir do momento em que eles destroem a rede, há dois polícias da PSP, convém separar a PSP do corpo de intervenção, porque, sim, apesar de ser tudo dentro da mesma estrutura, são, digamos, situações diferentes. Mas esses dois polícias passam em frente a essa situação, vêem os adeptos do Sporting a destruir a rede, vêem os adeptos do Sporting em cima do barandinho de acesso ao lado, quase a entrar dentro do campo, e não fazem absolutamente nada. Não fazem absolutamente nada. Passados uns poucos, aliás, peço desculpa, momentos antes disso, a claque Sporting, que fazia anos naquele dia, teve durante vários minutos com tochas na mão, que é proibido. E petardos. Petardos, atira-se e é difícil de identificar, mas tochas na mão, a polícia agiu, também não agiu. Pá, e como é óbvio, quer dizer, as pessoas veem aquilo tudo que está a passar, veem a rede destruída, veem os adeptos de Sporting em cima do barandinho. O próprio jogo. O próprio jogo. Depois os adeptos de Sporting começaram a ter uma atitude provocatória com os adeptos vitorianos, a atirar coisas. Vocês se calhar não repararam, mas houveram 2 petardos que eles atiraram para a norte superior. Pois não, é difícil. Pronto, lá está. É preciso de reparar nos detalhes todos. Pois claro, começou-se ali a gerar um momento, um foco de tensão entre os adeptos de Sporting e os adeptos de Vitória, mas não passava debate-bocas, porque eles efetivamente estavam separados. Redes, não havia, exatamente, havia redes, a gente sabia que estava ali o corpo de intervenção, que a qualquer altura podia entrar na bancada. Não sei o que é que lhes passou pela cabeça, não sei quem é que deu a ordem. E depois há aqui também separar uma coisa, que é a nascente inferior e a nascente superior. Os problemas estavam na nascente inferior. Porque é que a nascente inferior, o corpo de intervenção teve que atuar? Na superior, sim, na nascente na parte superior. Sim. Os problemas eram cá em baixo, o troco de bocas era cá em baixo.
Porque é que o Corpo de Intervenção da parte de cima teve que atuar? Não compreendo. Para tu veres o ridículo da situação, haviam sócios, e há imagens disso, e nós já fizemos a publicação de algumas imagens, haviam sócios que estavam a ver dos spotters, que são outra força anexada à PSP, são aqueles que normalmente andam juntamente com as claques. Havia pessoal que estava a falar com esses spotters, a dizer aquilo não se pode passar, vocês têm que intervir, vocês têm que ir lá pôr a ordem naquela bancada. E quando o corpo entra, há um senhor que eu diria na casa de 50 e 55 anos, que é o primeiro a levar uma bastonada, que não é dado ao spotter por mero acaso. Eu queria ver se realmente fosse no spotter, como é que o spotter iria reagir. Porque estar uma pessoa ali, a ver tudo o que se passa, a ver o que é que se passou, e de repente vem alguém e começa-nos a bater, e depois, claro, foi a reação normal dos sócios de Vitória, perante aquela situação, quer dizer, vem 10 pessoas a começar a bater toda a gente, nós tiveram que se defender. Assim, eu critico até certo ponto a utilização da cadeira, do arremesso da cadeira, como é óbvio, que tem, Claro, sim, claro. porque já é algo que já acontece há vários anos, isso realmente tem que parar, provavelmente talvez com as substituições das cadeiras isso acalme, mas por outro lado também os compreendo porque aquilo foi um método de defesa, porque vêm para cima de mim. E repara, nós publicámos uma imagem e nós temos o vídeo, conseguimos identificar aquele polícia, se for necessário, onde o polícia vira o bastão ao contrário, para quando bater a doer, saber que vai doer. Porque uma coisa é bateres com o pelinho, digamos assim, direito, outra coisa é bateres com a parte mais dura. Portanto, aquilo foi mesmo premeditado para magoar, para aleijar, para as pessoas sentirem que aquilo ia doer. Há uma outra imagem que também circulou muito nas redes sociais, de um elemento também do corpo de intervenção, quando um adepto, juntamente com a sua família, uma criança que lá estava, a filmar, lhe deu uma bastonada também ali na mão junto ao telemóvel, que depois acabou por... Sim, e lá está, e ele não estava a fazer nada. E não estava rigorosamente a fazer nada. Repara, Félix, esse agente da autoridade teve a audácia... Que pode ser filmado. Sim, pode ser filmado. Isso é outra questão, eles têm que estar identificados, também não estão identificados. Mas teve a audácia, os problemas eram cá em baixo, e ele teve a audácia de ir lá acima, ao topo de cima da nascente superior, para bater no associado. E agora diz-me, nós não temos direito a nos defender? Temos que nos defender. E é óbvio, lá volto a dizer, critico a utilização da cadeira, mas compreendo a utilização da cadeira como arma de defesa, porque efetivamente, quando se passa isto tudo, e aqueles que deviam zelar pela paz e pela ordem não zelam, ainda provocam mais, lamento, mas se é a única defesa que os adeptos têm, compreendo. Exatamente. Adriano, estávamos a fazer a narração do jogo, obviamente não nos apercebemos de tudo, apercebemos sim da correria desenfreada, na altura falamos sobre isso, houve até uma adepta do Vitória que se lesionou, e nós sabemos que as cadeiras do Vitória têm esta dificuldade, e eu próprio já falo sobre isso há muito tempo, que deveriam ser cadeiras rebatíveis, para a melhor locução dos adeptos para o seu local. Filipe, mas mesmo para assim, sentar. em correria tu não tens hipótese. Sim, mas Adriano, normalmente, quando um adepto está sentado no meio do corredor, quando o outro quer entrar para esse meio do corredor, praticamente toda a gente tem que se levantar ou desviar as pernas para que ele passe. Ou seja, imagina aquele cenário de correria, sem espaço, era um amontoar em cima das pessoas, algo que poderia ter causado graves danos a muita gente ali em caso de queda e depois passarem por cima das pessoas. Já vimos situações... Filipe, sem espaço e sem possibilidade de colocares o pé, porque tens a cadeira, tens a escada, tens depois o degrau e as escadas as cadeiras até de algum modo, se colocares, escorrega rapidamente. Tens a parte das costas da cadeira que é duro, tu correria e depois... à noite, com aquela gente toda, uns a empurrar, complicado. Haveria que ter cuidado de ver quem é que lá estava. Mesmo que houvesse razões... Mas pelo menos entrar e fazer o cordão policial. Normalmente exatamente, acontece. E eles podiam entrar, mostravam, ok, nós estamos aqui, se vocês fizerem mais alguma coisa, nós vamos atuar. Okay. Agora, não, eles não fizeram isso, eles entraram logo a bater. A matar. Foi. Eles mas era aquilo que eu estava a dizer, Adriano. Nós só ouvimos a parte final, não é? E é bom também ouvirmos e não gostávamos nada quem estava naquele sítio, naquele setor, para nos apercebermos também daquilo que realmente aconteceu, porque foram minutos de muita tensão. Que coisas muito graves poderiam ter acontecido.
Sim, porque as pessoas estão sentadas, as pessoas vêm a correr de pé, algumas estão sentadas, primeiro que se levantam aos encontrões, tu cais logo sobre a escada que está abaixo de ti, bem os de cima e que tropeçam na escada, confusão autêntica. Em relação à polícia de intervenção, claramente que não tinha necessidade, porque tem que olhar para quem lá está. E se as pessoas prevaricam, merecem ser castigadas. Agora, há maneiras de tu resolveres as situações, não prejudicando a quem não tem nada a ver com a situação. Sim, claro, claramente. O jogo ficou marcado por isso, e o que é certo é que Paulo, no dia seguinte, lá está, as manchetes do costume, e que depois retiraram todo o foco daquilo que foi aquela péssima arbitragem, que retirou também pontos ao Vitória, porque o foco estava todo na bancada. Filipe, antes de responder e só acrescentar mais uma nota, a Associação Vitória, sempre em colaboração com o Dr. Pedro Miguel Carvalho, está a reunir alguns sócios que querem apresentar queixa. Fica também já aqui a informação dada. Se às vezes algum sócio, por ter levado uma bastonada ou porque acha que deve denunciar a situação, podem entrar em contato com a Associação Vitória Sempre, através das nossas redes sociais, depois nós encaminharemos o contacto para o grupo de trabalho que foi criado, para depois fazermos uma queixa conjunta sobre aquilo que se passou nas bancadas. Fica aqui a nota. Fica aqui a informação. Relativamente àquilo que tu falas, efetivamente é isso, né? Depois o Arte fez o trabalhinho dele e depois no dia seguinte a imagem que passou foi aquilo que se passou no relevado. Mas aí também há uma nota que é preciso salientar, que é: a direção não deixou morrer o assunto. O vice-presidente no leite, logo no final do jogo, veio à conferência de imprensa e muito bem antes do treinador falar, veio de certa forma condenar aquilo que se passou e solicitar uma reunião que até já estava agendada com a PSP. E depois na segunda-feira o Presidente, logo na primeira possibilidade... E a aparição pública que faz, enquanto Presidente... Exatamente, e logo na primeira oportunidade, ou seja, ele não deixou que os comentadores fizessem a pergunta. Ele logo na primeira oportunidade surgiu que pudesse falar sobre o assunto, não teve problemas nenhum... Por acaso nem perguntar. Exatamente, em falar sobre o assunto. E nesse aspecto, é um aspecto positivo que se saúda no Vitória, porque efetivamente isso nunca, nos últimos tempos, não aconteceu. E de certa forma, nos jornais no dia seguinte já vieram pouco retratar-se, e lembro-me, por exemplo, de um vídeo ou de uma notícia que entretanto a CMTV depois retificou e efetivamente deu razão. O início dos exatamente, deu razão ao vice-presidente de Vitória, a mostrar que efetivamente foram os adeptos de Sporting que começaram a provocar a situação. Mas o que é certo é, como tu dizes, em termos de arbitragem, o senhor Fábio Veríssimo passou incómodo às críticas, porque as pessoas e os jornais e a comunicação social focou-se muito na parte extra-futebol, ou seja, na parte das bancadas. E nisso tem que fazer uma crítica ao Vitória, porque também da parte de Vitória também não se ouviu assim grande barulho em relação a isso, a não ser o Pepa no treino aberto de ontem, que veio outra vez retificar um pouco as declarações que tinha feito no sábado, a que se sentia injustiçado e que esperava que, mediante aquilo que saiu no relatório, que o castigo dele seja revertido, porque era uma questão de justiça em relação àquilo que se passou no campo. Pois é, essa questão, Adriano, até para terminarmos aqui e avançarmos nos temas, o castigo a Pepa e aos seus adjuntos. Tanta vez que vemos os treinadores a serem expulsos e apanham 5, 6, 7 dias, quando há paragem no campeonato apanham 10, para poderem estar no banco no jogo seguinte, a Vitória apanhou um jogo, que é uma coisa completamente diferente do habitual. Nada que me surpreenda neste futebol português, há uma proteção, todos nós sabemos, eu estou só a dizer o que todos nós dizemos, há uma proteção enorme aos três grandes e àqueles que fazem parte deles. O comportamento de Pepa, eu diria que o Pepa não tem cadastro. Se fôssemos olhar aquilo que é o historial do Pepa, seria o suficiente Adriano, para que tu estiveste lá dentro. Mediante um jogo, se estivéssemos a falar, e atenção, merecem-me todo o respeito todas as equipas do futebol português, independentemente da divisão, mas se estivéssemos a falar de um jogo entre Vitória e Tondela, Vitória e Arouca, onde a rivalidade, a emoção, se calhar não são assim tão grandes, não é? Até poderíamos condenar mais facilmente uma atitude menos positiva de um treinador. Agora, quando estamos a falar de um jogo grande, de um clássico do futebol português, porque é um clássico do futebol português, são 163 jogos, não são 10, nem 20, nem 5, são mais de 160 jogos.
há muita emoção, há muito calor. Os treinadores estão com o coração muitas vezes ali na boca e, portanto, tem que haver aqui alguma tolerância por parte de quem dirige uma partida. Tolerância essa, Adriano, que em termos de impropérios foi zero. Aquilo foi uma pergunta onde ele saiu da área técnica e eu pergunto onde é que isto é motivo sensacional para um vermelho retirar o homem do jogo e depois apanhar um jogo de castigo. Essencialmente que os árbitros têm que ter capacidade de gerir estas situações. E eu compreendo que estar num banco dos suplentes, então nestes jogos pior, não é? Claro. Tu fazes a comparação, eu até no do Tondela e com o Arouca, o treinador está sempre muito vivo. A mil, não é? Claro. E em determinados momentos do jogo pode ter reações, eu diria que menos próprias. Agora, o árbitro é que tem que ajuizar se ultrapassam o limite do razoável ou não. E aí temos que olhar para a capacidade e para o interesse do árbitro, que muitas das vezes não olha aquilo que o treinador faz ou que o treinador diz, mas essencialmente a tentar salvaguardar-se. Com o livro debaixo do braço, a regra é esta e vai para ali. Só que aquilo que tínhamos vindo a dizer desde o início do programa, se as coisas fossem todas iguais para todos os lados, nós não teríamos muito que comentar. O problema é que para um lado é assim e para o outro lado não é. Olhando para a arbitragem, por exemplo, na Inglaterra, erros acontecem em todo lado e na Inglaterra também acontecem erros. Eu já vi o Mike Dean a errar, um dos melhores árbitros ingleses e do mundo também, mas nestas questões prevalece sempre o diálogo. Sim. À primeira prevalece o diálogo com quem prevaricou, à segunda chama os dois capitães de ambas as equipas e avisa os dois capitães, ou colocas gelo aí na tua equipa, ou um deles vai para lá para fora. Portanto, tem que haver esta compreensão, Filipe, esta atitude, lá está, mas este profissionalismo. Estás a falar, provavelmente, pelo menos para mim, é o melhor campeonato do mundo, e onde, lá está, eles querem... Mas aí que temos que aprender, mas eles não é? querem vender o espetáculo. Se eles querem vender o espetáculo, é aquilo que eu falei há um bocado, eles dão ferramentas para que o espetáculo seja vendido. E então, a comunicação dos árbitros e os erros de arbitragem que acontecem são muito em menor número do que aqueles que acontecem em Portugal, por exemplo. Porque eles ali, o que eles querem é ter produto para vender. Para ter produto para vender tem que haver espetáculo. E para haver espetáculo todos têm que ser competentes. As três equipas. As três boas três equipas. Mais um. Hoje em dia é três. Porque mesmo em nível de VAR, tu não vês lá os erros que há cá em Portugal. Agora a questão é aqui, será que eles são mais inteligentes que nós? Eu acho que não são mais inteligentes, são mais competentes. São menos fiáveis ao erro, não é? E então é por esse caminho que a Federação tem que ir. Porque se quer um produto melhor em Portugal, se quer um futebol melhor em Portugal, as três equipas, e volto a dizer, 3 mais 1, têm que ser competentes, ponto. Se não forem as três competentes, vai ser muito complicado para o futebol português nos próximos anos. Virando agulhas para outro assunto, Adriano, que saudades por parte dos adeptos do Vitória em ver um treino aberto. Ó Filipe, eu sou do tempo em que a metodologia do treino era diferente da habitual. Certo. Tu tinhas sempre que treinar à quinta-feira o treino do conjunto. Todos os treinadores faziam isso. E então, Era a preparação, era a porta fechada. Era obrigatório fazer treino de conjunto. Mas eu sou do tempo em que nós íamos ver os treinos à quinta-feira ao estádio municipal. E era uma autêntica romaria. Eu não te vou dar novidade nenhuma que estariam sempre à volta de 3.000, 4.000 pessoas a ver os treinos do Vitória à quarta-feira. Hoje em dia parece-me que já não há treinos de conjunto, as equipas treinam por setores, têm determinadas situações para treinar, mediante o estudo que se faz previamente das equipas adversárias. Antigamente tu não estudavas a equipa adversária, ou pelo contrário, tu estudavas, mas tinhas outra maneira de estudar que eram muito mais escassas e remotas. Hoje em dia tu tens todas as ferramentas para saberes se o lateral direito joga mais com o pé esquerdo ou com o direito, se joga melhor de cabeça, se corre devagar ou se corre depressa, se fecha dentro, se fecha fora, se come iogurtes ou se come iogurte. Tu sabes tudo. Exatamente. Só que depois não podes contrariar tudo, porque no jogo as coisas saem ao contrário. Mas eu digo que era o tempo em que havia os treinos de conjunto, íamos todos ver os treininhos do Vitória, que era a possibilidade de nós tínhamos de ver a Vitória 2 vezes por semana, principalmente quando jogava em casa. Hoje em dia as coisas são diferentes, compreensível, há que haver mais recato,
há que haver mais cuidado, porque toda a gente agora usa as armas todas e todas elas às vezes não chegam, e temos que estar prevenidos contra os espiões, porque no meio da bancada pode estar sempre... Pode estar não, eu acho que se o Vitória abrisse todos os treinos, que certamente no meio da... imaginemos que fossem 300 adeptos do Vitória a cada treino, estariam sempre lá 4 ou 5 que não eram adeptos do Vitória e que seriam de outras equipas a ver claramente que trabalhar. Por isso, há que haver cuidado. Agora, louve-se esta iniciativa, o aproximar do adepto aos jogadores de Vitória, miúdos que andam nas escolas, 7, 8, 10, 11 anos, que nunca tiveram a possibilidade de ver quanto é que media o Quaresma, porque veem sempre ao longe, não sabe se ele é grande ou se é pequeno, porque a perspectiva é diferente. E alguns enganam bem. Tens de cuidado de estar ali ao pé dele, saber em que tom de voz fala, se fala um tom de voz mais fino ou mais rouca, saber como é que ele te dá o carinho, essas coisas são fundamentais para que aproximar-se ao adepto. Louve-se esta iniciativa da direção de Vitória, numa semana em que foi fácil fazer isto, porque não há competição e provavelmente o trabalho semanal do Pepa não dedicou nada. Sim, com os jogadores na seleção também, ter que fazer ali um treininho de conjunto. E esperemos que isto seja para repetir, porque há possibilidade, há sempre uma janela em que tu podes perfeitamente fazer isto. É uma questão da ligação entre a equipa técnica e quem toma estas decisões, e eu aconselho que pelo menos isto se faça uma vez por mês. Claramente, já há muito tempo, Paulo, que não se fazia um treino aberto. E quando os jogos são ganhos no detalhe, hoje em dia, uma partida é sempre ganha no detalhe. E este é mais um detalhe. Esta proximidade com a equipa técnica, com os jogadores, com os adeptos, a união, o espírito, o querer, a vontade, é mais um detalhe para que nos jogos seguintes o Vitória olhe para aquela massa e assim, epá, extraordinário. Filipe, alguns pontos. Concordo aqui com o que o Adriano disse, dá os parabéns à direção, realmente é uma excelente medida. Eu vi lá um miúdo, que devia ter lá está 8, 9 anos, que ele estava nas 7 quintas dele. Ele corria para um lado, corria para o outro, falava com um jogador, falava com o outro, pedia um autógrafo para depois no final. E ele estava completamente nas quintas dele. Vi também lá 2 infantários, que deviam ter 4, 5 anos. Aproveitaram o momento. Os miúdos estavam extasiados com aquilo que estavam a dizer, Quaresma, Rochinha, Oscar, os ídolos deles, digamos. Portanto, acho que efetivamente é algo para repetir e acredito que esta nova direção, juntamente com a equipe técnica, vai abrir mais vezes o treino, não se calhar com a periodicidade que o Adriano está a dizer, de uma vez por mês, mas provavelmente nestas paragens da seleção, onde o grupo de trabalho é mais diminuto, porque há os internacionais que temos, claro. Portanto, há margens para fazer isto. Mas relativamente àquilo que tu me perguntas, repara uma coisa, nós fizemos um campeonato inteiro à porta fechada, que foi o campeonato 2020-2021. Em junho e julho do ano passado, os estádios estavam abertos. Eu, na altura, alertei, através da minha conta pessoal do Facebook e nos fóruns onde eu participo de Vitória, que o Vitória deveria aproveitar aquela oportunidade para fazer jogos em casa, para haver esta proximidade com os adeptos. Porque íamos entrar no novo ciclo, mudámos de treinador, mudámos a política desportiva e era necessário esta aproximação entre o clube, equipa técnica e jogador e plantel e adeptos. Porque houve uma separação, que a gente nunca irá assumir, porque nós somos vitorianos, estamos lá, ok, mas há aqui uma separação. Com a pandemia houve esta separação. E era preciso voltar a unir. Mas repara, nada disso foi feito, nem sequer um jogo transmitido nas redes sociais foi feito. Portanto, houve um afastamento da parte da equipa técnica e do plantel com os associados. E este tipo de ações que o Vitória fez na quinta-feira, é isto que o clube precisa, para todos juntos, todos arrumar para o mesmo lado, possamos levar o clube a bom porto, porque nós já chega de andar a bater com a cabeça na parede, como eu costumo dizer. Exatamente. Temos para ler uma almofada, pelo menos, para não doer tanto. Mas falta este elo, perdeu-se este elo, já se vinha a perder com a pandemia, principalmente naquele ano em que os estádios estiveram fechados, perdeu-se bastante, e quando houve
A sua reunião não se fez e depois pronto, acaba por haver aqui frações. E se me permites, Paulo, até porque entroncando aqui eu até posso ir mais longe, até para o próprio pagamento de cotas que está no atraso. Sim, exatamente. Porque exatamente, o voltar a casa, exatamente. Não é? Aquele voltar a casa iria permitir que muita gente, pá, ainda não peguei a cota. E se calhar não aconteceu. Se calhar não queríamos à volta de 15 mil sócios com mais de um ano em cotas. Exatamente. Daí eu ter falado disso. Falaste em Todos Juntos, amanhã, Todos Juntos por uma nobre causa. Quero que nos expliques também aqui como é que nasceu esta iniciativa. Tens tido variedíssimas iniciativas. O Adriano começou o programa e muito bem, como um impulsionador, um conhecedor do Vitória, até porque já fazes parte há muitos anos da Associação Vitória Sempre, mas impulsionaste aqui há alguns meses esta parte com as ABS. Com muitas ABS ao longo destas maratonas a falar de Está quase a fazer um ano, faz uma semana. E portanto, com muitos temas, com muitos convidados, com muitos debates que têm-nos levado ali a cabo, e esta iniciativa é verdadeiramente extraordinária. Em plena comunhão com os associados, em plena comunhão também com os veteranos do Vitória, numa nobre causa que nos afeta também a todos, que é a guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia. Exatamente. Mais pelo povo ucraniano que não tem culpa. Exatamente, está a sofrer. Que está a sofrer, que não tem culpa do que está a passar e o objetivo é mesmo ajudar o povo ucraniano, fundamentalmente. Em relação à iniciativa, nós começámos a falar o que é que podemos fazer em termos de associação. Surgiu a ideia de fazer um jogo, desafiámos os veteranos, entramos em contato com os veteranos, neste caso com o Paulo Jorge Custódio, e ele disse que ia propor à direção, marcámos uma reunião, falámos como é que poderíamos fazer então esse tal jogo solidário. Havia 2 ou 3 hipóteses em cima da mesa e lá está, para unir os veteranos, até porque isto surgiu pós-eleições, de certa forma, para haver um maior contacto, voltando outra vez a puxar um bocado a cassete atrás, do afastamento que houve entre os sócios, entre os adeptos e o clube. Achámos por bem que a iniciativa seria mais benéfica se fosse então entre uma equipa de sócios, que sou eu que a HBS neste caso está a coordenar essa criação dessa equipa, e a equipa dos veteranos. Após isso entramos em contato com o Vitória, que numa primeira análise disse ok, mas precisámos, como é óbvio, de reunir para saber mais detalhes. Fizemos então a reunião, expusemos aquilo que a Associação e os vitorianos queriam fazer, como é que queriam fazer, qual era o objetivo principal, e o Vitória disse presente, disse ok, institucionalmente podem contar com o nosso apoio, em termos de estrutura também podem contar com o nosso apoio, e se vocês permitirem, o Presidente também quer jogar, é isso, também quer jogar, e então, pronto, a partir daí começámos a alinhar todos os pormenores, o dia, a hora, qual era o campo que ia ser, os requisitos para os sócios poderem inscrever, e está tudo pronto para que amanhã seja um grande dia de vitória, que é aquilo que a gente espera. À parte da recolha de bens essenciais, que é o fundamental, que é o principal objetivo, não nos vamos desfocar dessa situação e apelamos aos sócios e adeptos de Vitória que podem assistir ao jogo, podem ir para a bancada e rir-se um bocado dos pés de chumbo da nossa performance, mas eu acredito na equipa que estamos a construir, e acho que os veteranos vão ter uma bela surpresa. Mas fundamentalmente é a recolha de bens. Espero que os veteranos possam, a partir das 4 horas no complexo. A equipa que vai do Vitória, dos sócios, não tem idade. Não, a partir dos 35. É a partir dos 35. Não, ficava desequilibrado. Os veteranos começaram a ficar um bocado receio quando começaram a ver alguns a correr. É a partir dos 35. E então puseram essa cláusula, ou seja, de que por menos de 35 anos para cima, uma vez também se trata de uma equipa de veteranos também serem sócios veteranos para alinhavar. Saíram alguns nomes, nomeadamente do treinador da equipa, Manuel Machado, treinador da equipa. A equipa de arbitragem será constituída pelo Paulo Gonçalves Colina, pelo António e pelo Diogo, que é normalmente a equipa que normalmente atua neste tipo de ação social, digamos assim, e agora estamos a construir a equipa de sócios.
está prestes a ser finalizada, ouvimos as inscrições, as pessoas aderiram e agora estamos a alinhavar o resto que falta. São 25, Sim, se ultrapassarem o número de sócios, amanhã uma live às 18 horas. Sim. Ou melhor, hoje. Será hoje às 6h30 da tarde, iremos fazer uma live para fazer o sorteio para que seja tudo transparente. Nós não estamos aqui para tirar frutos. Para colher os melhores. Exatamente. Aliás, nós até podíamos fazer isto de certa forma fechada, né? Porque eu tenho conhecimentos, o fulano A tem conhecimentos e podemos... Mas uma vez que é para os sócios, faz todo sentido. Aqui a ideia é sermos todos a remar para o mesmo lado. E como é para ser todos para o mesmo lado? Não, vamos abrir isto, quem os sócios quiserem. A entrada é através de alimentos. Exatamente, a entrada é livre, com livre entre aspas, porque aquilo que a gente quer e que deseja é que as pessoas colaborem com bens essenciais. Neste momento, a informação que eu tenho em termos de bens essenciais... É isso que eu tinha perguntado também, até porque... O mais necessário tem a ver com produtos de higiene pessoal, nomeadamente para bebés e para mulheres. Produtos relacionados com bebés, ou seja, alimentação, papas, frutas, leite em pó e medicação, porque as pessoas lá ficaram sem nada e benurões, brufenos, aspirinas, ibuprofenos, tudo que seja dentro desse aspecto era interessante a gente reunir algum material, porque efetivamente é aquilo que está a ser preciso. Adriano, obviamente que todos nós não queríamos que esta iniciativa acontecesse para que não tivesse acontecido esta guerra, mas é uma iniciativa de louvar por parte da ABS, agora em colaboração também com os veteranos de Vitória, também com o Vitória, que disse presente e que ajuda na medida do possível em todo aquilo que é a logística em si para a realização deste encontro. A iniciativa eu queria que se realizasse, não pela razão porque se vai realizar, mas iniciativas destas são sempre louváveis e deveriam acontecer mais vezes. Sabes que eu tenho uma visão particular do que é o futebol. O futebol deve ser uma festa, desculpa. O futebol deve ser uma festa, deve ser a união dos povos, deve ser uma confraternização, deve ser competição, em que haja jogadas bonitas, em que um jogador fique 4 ou 5 e faça um gol no ano. Para mim, esse é o futebol. Em relação àquilo que se está a passar na Ucrânia, todos nós sentimos uma mágoa enorme. Se tivermos um pouco mais concentrados, cai-nos uma lágrima no canto do olho. As imagens que nos invadem todos os dias pela porta dentro são aterrorizadoras. Velhos, novos, crianças, fundamentalmente gente como nós, gente que pode ser nosso vizinho, nosso irmão, nosso pai, nosso amigo. Mas se chegarmos a um ponto em que somos determinados, somos muito pequeninos para fazermos alguma alteração nisto, mas somos grandes quando agarramos estes projetos. Exatamente. E o Paulo Roberto, desde já, a quem eu dou um grande abraço de confiança e de regozijo, e depois, como tu vês, toda a gente participa. Fundamentalmente é preciso que alguém tome iniciativa. Eu ia dizer que é preciso que alguém abra o buraco para que a água brote, porque senão tu nem sabes que tens ali uma fonte que te pode dar água cristalina e pura. E o Paulo Roberto teve essa feliz ideia e espero que continue a ter muito mais vezes para que nós possamos juntar duas coisas. E fundamentalmente, amanhã no jogo, que as pessoas que vão participar, quer dentro, quer fora, porque vão participar de todas. Alguns que estão na bancada, Deus me livre se fossem para dentro do campo, e outros que estão dentro do campo, se fossem para a bancada, iriam ser terríveis, porque a contestação iria ser enorme. Mas aproveitarmos estes nossos sorrisos, fundamentalmente, para serem transportados com os bens para a Ucrânia, sabendo que há aqui gente que sorri com aquilo que está a acontecer, mas não ri daquilo que está a acontecer. Sorri como sinal de esperança, sabendo que o amanhã provavelmente será melhor que hoje. Esperemos bem que o amanhã seja bem melhor do que hoje, no que essa maldita guerra diz de respeito. Paulo, para terminarmos, o que é que se pode esperar amanhã? Um jogo com 20 gols para cada lado? Tudo aos 5 acaba aos 10. A gente costumava dizer quando jogávamos futebol de rua e mudou aos 5 acaba aos 10. Os veteranos que treinem bem durante a semana, que tenham treinado, que estudem bem
as indicações que o treinador deles possa passar, porque amanhã, como a Vitória, vamos para cima deles e vai ser para ganhar. Sim, mas os veteranos têm um grave problema. Provavelmente o Paulo Roberto já sabe quem é que vai jogar dos veteranos. Os veteranos não sabem qual é o adversário. Estudo Não sabem qual é o adversário, só hoje é que vai ser a convocatória, por isso tudo vai ser mais da difícil. equipa é mais difícil. Mas se me permitem aqui um ponto, em jeito de brincadeira, que era a forma como eu gostava que acabasse o jogo. Independentemente de estar ao resultado, imaginemos, hipoteticamente, que a equipa dos sócios está a ganhar por 20-10. Os últimos minutos de jogo é quem marcar ganha. Isso é certo. Aquele velhinho futebol de rua que nós costumávamos. Mais um. Quem marcar ganha. Mais um. Quem marcar ganha. E é assim que terminamos. E o meu pai está a chamar, Muito obrigado por esta conversa. Pelo convite e desejar o voto de sucesso ao teu projeto, ao vosso projeto, à Rádio Inquieto. Muito obrigado, Paulo. E espero um dia voltar aqui para falar Claro que mais sim. Vitória. Claro que sim, vais voltar cá de certeza absoluta. Muito obrigado, Adriano. Marcamos encontro já na próxima semana para mais uma Hora Vitória. Quanto a nós, despedimos. Boa noite e bom fim de semana. E não se esqueçam, amanhã marcar presença todos na Academia Vitoriana com alimentos, com bens essenciais, nomeadamente com remédios, com produtos higiênicos e também alimentação para bebê, para ajudarmos um povo que está a sofrer neste momento, que é o povo ucraniano. Até lá, muito boa noite.